Oi pessoal, tudo bem? Eu quero agradecer aqui publicamente ao trabalho que o André Moré vem executando. De verdade, assim, vem transformando profundamente todas as palestras, todos os conteúdos, tudo que está sendo feito. E o mais interessante, o mapa cabalístico. Em particular, esse trabalho foi muito, mas muito transformador na minha vida, porque me deu uma clareza dos pontos, dos obstáculos, até situações que surgem, né, na nossa vida que a gente não sabe, às vezes, o motivo, o porquê. Então, assim, foi muito, muito importante, tá? E eu recomendo, inclusive, para você que quer ter uma clareza maior das situações, de perceber quais são as influências, não como algo determinístico, mas como uma fonte de informações relevantes para você transformar, ter atenção, observar e retificar aquilo que precisa ser retificado, né? Então, eu agradeço de coração a você, André, todo o seu trabalho, tudo que vem sendo feito, todos os vídeos e principalmente esse mapa que para mim está sendo um deleite para a alma. É algo que, assim, tem detalhes, coisas que são desgostosas, digamos assim, né? Às vezes a sombra não quer olhar para aquilo, mas é muito bom porque a clareza e a luz traz a transformação que a gente precisa para o momento que a gente está vivendo e muitas vezes antecipa coisas que a gente pode se guarnecer, pode se prevenir. É isso aí, agradeço mais uma vez, shalom a todos, um abraço. Punições milagrosas caem sobre a cidade de Asdod. Aharon era um objeto mais sagrado do tabernáculo. Hashem sempre punia quem tocava e mesmo olhava para ele sem permissão. Quando um pestim, um filisteu, levaram Arão, Hashem mostrou a eles que ele era seu dono. O país dos filistins estavam dividido em 5 partes. Cada um era realmente uma cidade com subúrbios, mas os filistins a chamavam de um pequeno reino. Cada um tinha seu próprio governante, um príncipe. E aí vão se dividir assim. Estes eram os nomes das 5 cidades. Asa, que era a capital, Azea, Asquelon, Asdod, Gat e Ecrom. Essas eram as 5 cidades dos Plishtim. Primeiro, os Plishtim levaram Arão para Asdod, que abrigava um templo de Dagon, um dos seus principais deuses. Dagon era um ídolo de aparência estranha. A parte superior do seu corpo lembrava um homem, enquanto a parte inferior era como a de um peixe. O nome Dagon significa Deus Peixe. Por isso que tem aquele símbolo de peixe no cristianismo. Os Peixintim moravam perto da praia. Eles eram pescadores e rezavam ao Deus Peixe para ter sucesso na pesca. Quando o Arão foi capturado, os Plishtim pensaram: Dagon derrotou o Deus dos judeus de Israel. Eles levaram o Arão para seu templo e o colocaram ao lado da imagem de Dagon, como se quisessem mostrar: Dagon agora é o Senhor Deus de todo Israel. Soubemos que muitas vezes, quando Hashem acha necessário punir uma nação, ele primeiro pune os seus deuses. Assim aconteceu no Egito. Hashem fez isso por misericórdia com o povo
Talvez quando eles virem seus deuses sendo destruídos, eles perceberão que eles são inúteis e falsos e farão techuvá, arrependimento. Mas as pessoas não param de pecar e Hashem então os castiga. Por exemplo, na primeira das 10 pragas do Egito, o rio Nilo se transformou em sangue. Por quê? Os egípcios costumavam se curvar e orar para este rio. Eles consideravam Deus através da praga de sangue. Hashem mostrou a eles que ele é o mestre, não o rio Nilo. Aconteceu algo semelhante aos Plistim. Quando eles entraram no templo, na manhã seguinte, descobriram que a imagem de Dagon estava caída ao chão. Isso por si já era bastante constrangedor. Mas pior ainda foi a sua posição. Dagon estava deitado de bruços, de frente para Arão HaKodesh, como se estivesse curvando para Hashem, representado pelo Arão. Os Pechitim de Asdod não encararam isso como um sinal de Hashem. Eles relacionaram Dago no seu local próximo a Orã. Eles recolocaram próximo a Orã, imaginando que ele tivesse caído por acidente. Mas na manhã seguinte, eles tiveram um choque ainda maior. Dagon estava mais uma vez deitado no mesmo lugar, na posição de antes. Mas desta vez faltava a cabeça e as mãos. Os Plistim as encontraram na porta do templo. Parecia que Hashem estava dizendo aos Plistim: o seu Deus, com letra maiúscula, não tem cabeça, ele não pode pensar. Ele também não tem mãos, ele não tem nenhum poder para fazer qualquer coisa que seja. Claramente não foi um acidente. Os Plistim deveriam ter percebido que Hashem estava dando a eles um sinal para parar de honrar Dagon e começar a honrar a Hashem. Eles deveriam ter devolvido o Arão aos Beit Israel, aos Bnei Israel. Mas os Plistim eram muito teimosos. Eles não apenas ignoraram Hashem, mas começaram a homenagear Dagon ainda mais. E disseram: a porta do templo é sagrada, agora porque a cabeça e os braços de nosso Deus o tocaram, é mais sagrada ainda. Em seguida, a partir de então, os sacerdotes fiéis de Dagon, bem como os visitantes fiéis do templo, tiveram cuidado de sempre pisar no local onde as partes do corpo de seu Deus tinham ficado. Em seguida, Hashem decidiu punir as pessoas pecadoras de Asdod e seus arredores. Uma epidemia eclodiu em Asdod na forma de ratos. Milhares de ratos corriam pelos campos, devorando toda a colheita de trigo, cevada e feijão. A gente viu isso também na Idade Média e quando houve também uma espalhada peste bubônica pela humanidade, sendo uma das maiores pandemias da humanidade. Além disso, eles invadiram a casa de Asdod e até mesmo os corpos dos Plistim. Os Plistim tiveram dores de estômagos terríveis. Eles tentaram selar seus banheiros com tábuas de ferro para manter os ratos afastados, mas isso não ajudou. Milagrosamente, as tábuas de ferro rechaçaram e deixaram os ratos entrar. Então, os ratos desapareceram na terra, deixando os Plistim muito doentes. Esta história lembra a vocês um evento semelhante na Torá. Essa praga parece muito com os castigos que vieram sobre o Egito na época de Moshe. De fato, tudo isso fazia parte do plano de Hashem. Quando alguns perversos Plistim viram que os israelitas haviam trazido Arão para a batalha, eles zombaram. Não temos medo. O Deus de Israel não usou todas as suas pragas no Egito? Eles não têm mais nada para nós. Hashem respondeu: vou lhe mostrar que sou mais forte do que qualquer outra coisa. Eu trarei uma nova praga sobre vocês. Portanto, podemos dizer que a praga dos ratos, na época de Samuel, era quase como uma 11ª praga, após as 10 pragas do Egito. Finalmente, o povo de Asdod e seus arredores entenderam por que foram atingidos pela praga. Eles gritaram: o Arão de Hashem deve ir embora, porque Hashem trouxe terríveis punições sobre nós e sobre o nosso Deus Dagon. Mas, em vez de enviar Arão de volta para Bnei Israel, os habitantes de Asdod chamaram 5 príncipes Plistim para uma reunião em Asdod. Eles perguntaram aos príncipes: o que vocês acham
que deveríamos fazer com Arão. Os príncipes acreditavam que a praga dos ratos não havia sido causada por Hashem. Na opinião deles, foi um acidente da natureza. Eles decidiram fazer um teste para que a praga estava ou não ligada ao Arão. Mandem o Arão embora, eles sugeriram. Levem ele para uma cidade diferente, dos Pistim, aqui mesmo. Vamos, digamos, para Gat. Vamos ver se isso ajudará a passar a praga dos ratos. Mesmo após o Arão ter sido levado para Gat, o povo de Asdod continuou doente. O Arão na cidade de Gat. Por um tempo, depois que o Arão chegou a Gat, nada aconteceu. Então, de repente, sons terríveis de trovão ecoaram no céu, deixando as pessoas em pânico. Depois disso, a praga de ratos atingiu Gat também. Só que dessa vez foi muito pior do que Asdod. As pessoas não só ficavam doentes com isso, elas morriam. A praga foi tão terrível que toda a cidade gritou de dor e medo. Hashem foi mais rigoroso dessa vez, porque o povo de Gat não havia aprendido uma lição com o que havia acontecido em Asdod. E o povo de Gat se deu ao trabalho de convocar os príncipes para uma reunião. Eles estavam ansiosos para se livrar do Arão o mais rápido possível. Eles o enviaram para a próxima cidade, que era Ecrom. Ecrom foi atingida com um duplo castigo. Uma praga de ratos trouxe ao povo constrangimento e dor. Além disso, outras pragas mortais eclodiu, tirando muitas vidas humanas, enquanto um trovão aterrorizante ecoava ao fundo, assustador, os Ecronins. Eles convocaram os 5 príncipes para uma reunião e pela primeira vez sugeriram a coisa certa: envie de volta Arão ao Deus de Israel, isso está matando o nosso povo. Mas os príncipes não estavam prontos para concordar com isso. Eles simplesmente removeram Arão da cidade de Ecrom, colocando em um campo distante de onde as pessoas viviam. No entanto, isso não teve efeito e o povo de Gat continuava morrendo diariamente. Somente depois do Arão estar com os Plishtim, por 7 meses, eles finalmente admitiram que algo tinha que ser feito. Eles tiveram morte e terror suficiente entre eles. Hashem culpa os Bnei Israel, os Midrash nos contam. Será que os Bnei Israel não tentou recuperar o Arão dos Plishtim? Devemos lembrar que os Plishtim acabaram de vencer uma batalha e dominar os judeus. Não havia muito sentido em tentar capturar o Arão de volta. Mas os israelitas poderiam ter pedido aos Plishtim o Arão de volta, oferecendo uma grande quantia em dinheiro. Os Plishtim provavelmente os devolveriam de bom grado, uma vez que foram atingidos pelas pragas. Mas nenhum dos israelitas tentou recuperar o Arão Hashem. O Arão. Hashem disse: se os Plishtim tivessem roubado alguma propriedade judaica valiosa, vocês não teriam se esforçado para reavê-la? Então, por que vocês não estão preocupados com a propriedade de Hashem? É a pergunta que nós devemos nos fazer, né? Por que a gente não está preocupado com as coisas de Hashem, né? A gente se preocupa com nossas propriedades, nossos bens, se a gente teve uma perda, se estamos com dívida. Mas será que isso não é a mão de Hashem punindo-nos por algum motivo? E aí Hashem faz essa pergunta para eles, né? É impossível que Israel pensasse que o Arão havia perdido sua Kedushá, uma vez que foi menosprezado por não israelitas. Ainda assim, essa desculpa não era boa o suficiente. Foi realmente um Hilu Hashem, que Bnei Israel não fez nada para salvar Arão por 7 meses. Os Plishtim acharam que os israelitas não se importavam mais com ele. Hashem disse: como vocês não estão cuidando do resgate do Arão, irei devolvê-lo eu mesmo. Ok, que pancada, hein? Pensou? E aí? O que vocês dizem? Os príncipes Pelishtim se reúnem com os feiticeiros. Os Pelishtim convidaram seus sacerdotes feiticeiros para uma reunião. Eles achavam que essas pessoas santas saberiam como tratar os objetos religiosos sagrados. 2 perguntas foram levantadas nessa reunião.
O Arão deve ser devolvido para Bnei Israel? 2. Se sim, alguns presentes deveriam ser enviados com ele? Os sacerdotes e feiticeiros não sabiam como responder. A primeira pergunta, mas como tinha uma resposta pronta para o segundo ponto, eles começaram dizendo: nem pense em enviar o Arão de volta de mãos vazias. A coisa certa a fazer é devolvê-lo com presente. Isso mostrará que vocês sentem muito por ter pegado. Olha o que os feiticeiros falaram. Um objeto sagrado de Hashem, o Deus dele. Se depois disso a epidemia cessar, vocês saberão com certeza que Hashem trouxe essas pragas como punição a vocês. Que tipo de presente vocês sugerem? Perguntaram os pistinhos. Os feiticeiros aconselharam. Um presente de ouro seria mais adequado. Derreta-o em 5 formas que se assemelhem ao inchaço que as doenças causou, veja, peste bubônica, em seus corpos. Os 5 presentes devem ser enviados como expiação pelos 5 príncipes Pishtim, que também adoeceram, já nesse momento. Parece que eles estavam errados ao aconselhar mover o Araão de uma cidade para outra em vez de devolvê-lo. Além disso, vocês devem derreter um pouco de ouro e moldá-los na forma de 5 ratos. Eles serão doados pelas pessoas em cada uma das 5 cidades dos Pishtim. Talvez, se vocês honrarem a Deus de Israel, ele irá parar a punição. Vemos que mesmo aqueles sacerdotes feiticeiros idólatras entenderam que era adequado dar presentes a Hashem. Nem todos os Pishtim na reunião concordaram. Alguns ainda se opunham à ideia de dar presentes a Hashem, outros ainda acreditavam que o Arão não deveria ser devolvido e se recusavam a admitir que Hashem controla o mundo e que eram obrigados a obedecê-lo. Como, então, esse grupo explicava a estranha praga da doença que os atingira? Aqui uma pergunta. Como sabemos, existem inúmeras explicações científicas possíveis para tudo o que acontece. Pragas não eram desconhecidas naqueles dias, e mesmo a invasão dos ratos pode ser explicada para se adequar à situação. O coração humano é teimoso. É mais fácil procurar desculpas do que admitir que algo foi causado por Hashem. Por isso que a maioria das pessoas estão envolvidas em muitos processos ruins, separação, desemprego, problemas financeiros e etc, etc, porque não dão a parte de Hashem. Essa é a grande verdade. E aí, depois que são atingidas, depois que são tirados dela, porque não dá, aí Deus tira através da mão esquerda, que é Satã, né? Aí vamos ver, então, como continua aqui. Os Peshtim da cidade de Gate, que tinham sofrido demasiadamente, imploraram aos outros: não endureça seus corações, meu irmão, como o faraó e os egípcios fizeram. Lógico que eles tinham sentido a dor, não é? Não faz isso, pelo amor de Deus. Naquele dia, a história era bem conhecida, ocorrendo apenas 400 anos antes. No final, os egípcios tiveram que deixar os Bnei Israel irem de qualquer maneira, ou de qualquer forma. Vocês estarão melhorando se humilharem agora e devolverem o Arão. Caso contrário, todos vocês irão sofrer, assim como os egípcios. Vendo que muitos Pishtim ainda não estavam convencidos de que a peste tinha vindo a eles como um castigo de Hashem, porque meterem o Arão consigo, por manter o Arão consigo, os sacerdotes sugeriram o seguinte: traga uma nova carruagem em honra do sagrado Arão. Pegue 2 vacas que pariram recentemente e que nunca puxaram uma carroça antes e, portanto, não estão acostumadas a esse trabalho. Coloque o Arão na carroça e a caixa com o presente ao seu lado. Amarrem as vacas na carroça enquanto prendem seus bezerros em um estábulo próximo. Dali, depois fiquem parados e observem, não conduz as vacas. Vamos ver para onde elas irão. Elas irão correr para o estábulo onde estão as suas crias? Isso seria certamente natural às vacas.
são instintivamente atraídas por seu filhote recém-nascido. Se isso acontecer, saberemos que a praga foram uma questão de azar. Elas não têm nada a ver com o fato de não termos devolvido o Aharon. Mas se as vacas puxarem a carroça em direção a Eretz Israel, não haverá dúvida de que Deus dos judeus trouxe todo esse infortúnio sobre nós. Todo mundo gostou dessa ideia e concordaram com o plano. Aqui existe uma coisa muito séria de nós analisarmos, né? Há pouco tempo tivemos uma pandemia, não é, que foi algo coronavírus, que está codificado dentro da Torá, no livro de Ezequiel, justamente naquela parte da questão dos ossos, Vale dos Ossos Secos, e justamente vai falar da parte que faltou oxigênio ali, dos pulmões, que era onde essa doença mais atingia. De fato, não foi um acidente, foi um castigo divino. Mas muitas pessoas, inclusive os mais religiosos do nosso Brasil, vão dizer que isso não aconteceu. Só que, veja, o que aconteceu com os filisteus foi isso. Os que sofreram falaram, não, dá logo presente, pelo amor de Deus, eu perdi minha mãe, perdi meu pai, perdi meu filho. Aqueles que não tinham sofrido ainda com a praga ainda estavam em dúvida. Agora, nessa segunda opção, que eles falam assim, olha, vamos fazer isso, separe duas vacas que nunca trabalharam. Qual a ideia delas nunca trabalharam? Nem sabem puxar uma carroça. Elas nem sabem puxar uma carroça. E se você botar uma carroça em cima de um animal que não está acostumado a puxar uma carroça, ou como montar num cavalo, que não está acostumado com um cavaleiro em cima dele, não vai dar bom, vai ficar ruim. E outro processo mais profundo ainda. Todo mundo que trabalha com vaca, com boi, sabe que tem que se fazer o desmame do bezerro. E há um sofrimento. Sofrimento existe dos dois lados, tanto do bezerro quanto da mãe. Os dois passam noites e noites chamando um ou outro até que isso aconteça. Agora, para vocês verem os tipos de implicações que nós temos aqui em relação a tudo de Hashem, né? Veja, você vai aí, a imagem tal, que não fala, não pensa, etc., faz milagre. Ah, fulano de tal, porque é maravilhoso. Tudo do mal é maravilhoso, né? Tudo do mal é sempre muito bom, maravilhoso. Mas quando as coisas de Hashem, parece que trazem um peso, não é? Não, se acontecesse milagre, ou aquele, ou aquilo outro, aí sim, aí é o Deus de Israel, não é? Apesar de tudo que acontece, apesar da Covid ter acontecido, apesar de nós mesmos passamos por várias situações pessoais difíceis, né? Perda de pessoas, situações financeiras, etc., mas nunca nos convencemos que enquanto não equilibrarmos a nossa balança com o divino, enquanto nós não nos colocarmos e pagarmos aquilo que devemos ao divino, não nos reequilibraremos. Não haverá reequilíbrio. Veja, é isso que está escrito ali. Veja, parece que tudo aconteceu acidentalmente, mas não. Deus deixou levar o Arão Hakodesh. Ninguém levou porque quis. Vamos continuar aqui. Então, continuando. O que aconteceu com a carroça depois que eles fizeram isso? Os Prishitim prepararam os presentes para Hashem, conforme os sacerdotes sugeriram. Eles derreteram ouro em forma de que se assemelhavam aos inchaços que sofreram e quanto aos ratos dourados que eles fizeram. Muitos deles, cada pequena cidade, os Prishitim doou seu próprio rato de ouro. No final, os presentes encheram uma carroça bastante grande. Os Pristim colocavam o Aron em uma carroça nova com uma caixa ao seu lado. Depois entrelaçaram a carroça duas vacas que pariram há pouco. Eles amarraram os bezerros enquanto as vacas observavam. Os príncipes Pristim e seus homens santos esperaram junto com uma grande multidão de pessoas para ver o que as vacas fariam, né? Se era o que era de costume ou se realmente aconteceria alguma coisa que eles não poderiam explicar, além do que já havia acontecido. Pois bem, lentamente, mais confiante, as duas vacas que não tinham experiência anterior em puxar uma carroça começaram a andar para longe de seus filhotes,
como se estivessem sendo atraídas para uma força invisível. Os príncipes encaminharam atrás dela para acompanhar o Arão. Qual a rota as vacas seguiriam? Ainda eles tinham que ter certeza para onde elas estavam indo. Havia muitas opções, as vacas poderiam ter vagado para um campo ou tomado qualquer uma das pequenas trilhas que encontrasse, mas em vez disso, elas se dirigiram para uma estrada principal que conduz para Beit Shemesh, uma cidade de Eretz Israel, perto da fronteira dos filisteus. Mesmo ao chegar a essa estrada, elas poderiam ter virado para o oeste e penetrar no interior do país dos filisteus. No entanto, as duas vacas começaram a trotar para o leste, na direção de Eretz Israel. A estrada tinha numerosos caminhos e trilhas e que ramificavam dela. As vacas poderiam ter saído da estrada principal e seguido em qualquer um desses caminhos diferentes, mas nunca hesitaram em sua marcha constante em direção ao Beit Shemesh. Era como se o Arão estivesse, na verdade, conduzindo ao invés do contrário. Pois bem, qual o milagre? De repente, as vacas viraram, encarando o Arão para honrá-lo, e o tempo todo elas emitiam sons felizes, como se expressassem prazer. Isso não era natural, pois as vacas mães normalmente ficam muito tristes quando são separadas de seus bezerros. Por que Hashem realizou todos esses milagres? Porque ele queria fazer um kiddush Hashem. Dessa forma, os filisteus não poderiam mais afirmar que Hashem não tinha poder. Eles viram com seus próprios olhos que ele, Hashem, é o comandante. Então, é muito bonito. E a gente aprende aqui também, veja, mesmo os animais abandonam os seus filhos, não é? Por caso de Aharon, o Eli, que agora não estava preocupado com os filhos, não estava preocupado nem com perder a guerra, mas com Aron. Aí a pergunta que fica, né, é a seguinte: como que pode ter um tipo de ideia assim? Como alguém pode ser, ao nosso olhar, pode parecer terrível, não se preocupou com seus filhos? Geralmente nós nos preocupamos mais com nossos filhos, preocupamos-nos mais com as pessoas que morrem. Sabe por quê? Eles sabiam do mundo da alma, eles sabiam que isso aqui era só uma passagem, e eles sabiam que honrar a Deus era maior do que todas essas coisas, porque o que acontece desse lado aqui é muito pequeno em relação ao que vai acontecer do outro lado. E tu, crês assim? Acreditas assim? Ou ainda está tentando acreditar? Se estás a tentar, muito bem, talvez vocês cheguem lá, pois era assim que os nossos sábios encaravam essas questões da Torá. Tá bom? Vamos continuar aqui, ainda falta muito tempo para a gente terminar. O Arão chega ao Beit Shemesh. As vacas com a carroça chegaram à cidade de Beit Shemesh, na região de Judá, e Beit Shemesh estava bem na fronteira entre os Pestim, né, os Pelishtim, e os Bnei Israel. Os príncipes Pelishtim ainda a seguiam. Naquele momento, os israelitas do Beit Shemesh estavam no vale colhendo o trigo. Isso os deixaram de bom humor. As vacas permaneceram de pé em um campo que pertencia a alguém chamado Yehoshua. Antes de os príncipes Pelishtim chegarem ao Beit Shemesh, eles se perguntaram: vamos ver como que os israelitas irão honrar o seu Arão. Mas primeiro vamos nos disfarçar para que eles não saibam que somos. Deixe-nos pensar que somos apenas pessoas comuns. Vestidos como cidadãos comuns, os príncipes observavam o que aconteceu. E o Arão estava embrulhado em sua coberta habitual. Primeiro, uma camada de pele de tarraxe e, em seguida, uma camada de lã azul. Os Pristim haviam recebido o Arão coberto, e eles estavam devolvendo com a mesma cobertura por respeito. Quando o Arão chegou no Beit Shemesh, Hashem fez com que a súbita rajada de vento soprasse ferozmente. Isso afrouxou o envoltório do Arão,
que agora ficou descoberto. O desrespeitoso olhar para o Haron quando não está coberto, porque o Haron é muito sagrado, Hashem estava testando os Yehudis para ver se eles o honrariam o Haron adequadamente. Mas em vez de cobrirem o rosto ou virarem para o outro lado, alguns Yehudis apenas olharam para o Haron, enquanto outros apenas levantaram seu tampo dourado e para olhar dentro. Parece que a alegria deles ao verem um inesperado retorno do Haron, que chegou juntamente com a feliz estação da colheita, os fez se comportarem de forma inadequada. Possivelmente, quando descobriram que o Haron estava vazio, concluíram que ele não era tão sagrado quando continha as luhotes, e, portanto, tomaram essa liberdade. Lembrando que as luhotes eram as luhotes quebradas, não eram as inteiras, e que elas foram pegas, não é? Justamente, na verdade eram as inteiras, né? Porque eles levavam as quebradas e dessa vez tinham levado as inteiras e o Shaul tinha pego ela das mãos dos gigantes. E aí só estava mesmo o Aron Akodesh. É lógico que a gente vai entender isso de uma forma diferente depois, tá, gente? E, por certo, tomaram essa liberdade. Por certo, todos deviam ter parado de trabalhar assim que o Arão chegou. Eles deveriam ter se curvado para Hashem em frente ao Arão, honrando, enquanto ele estivesse lá. Alguns judeus apenas se curvaram uma vez e depois voltaram ao trabalho. Outros ainda brincavam. O Arão, que não pode evitar de ser capturado, agora retorna sozinho, falavam eles. Hashem apenas antes de punir o povo de Bet-Shemesh, porque os príncipes ainda estavam assistindo. Ele, né, não queria que os Pishtim pensassem Deus mata os israelitas, assim como nos mata. Ou pior, Deus, obviamente, não quer que os Yehudi recebam o Arão. É melhor levá-lo de volta para casa. Os israelitas ficaram felizes por ter o Arão de volta e decidiram oferecer corbanotes no campo, em vez que o Arão estava para agradecer a Hashem pelo grande milagre, né? Então, eles, desde agradecer, né, eles decidiram fazer esses corbanotes, pelo grande milagre de tê-lo devolvido. Isso era permitido após a destruição do Mexicã em Shiló. Um novo templo foi erguido na cidade de Nove, enquanto o Mexicã estava em Nove. Os Bnei Israel podiam oferecer corbanote em qualquer lugar de Eretz Israel. Esse era o trabalho de Livim, cuidar dos objetos do Mexicã. Eles foram, portanto, encarregados de levantar o Aharon da carroça cuidadosamente. Colocaram na grande rocha do campo, onde as vacas pararam. Eles então puseram a caixa contendo os presentes de ouro dos Plishtim ao lado do Aharon. Então os judeus construíram um misbá, um altar, no campo, cortando algumas partes da carroça para usar como lenha. Eles abateram as duas vacas e as queimaram como oferta de olá. Posteriormente, os habitantes do Beit Shemesh trouxeram mais animais próprios como corbanote, adicionais no altar, no Misbiá. Foi um dia muito feliz e o Beit Shemesh lentamente as notícias se espalharam e todos os judeus ficaram cheios de felicidade. Nossos sábios nos contam alguns objetos sagrados que foram mantidos por Bnei Israel para gerações futuras. Atualmente, ainda sabemos onde estão localizados alguns dos lugares mencionados na Torá e nos Neviim, profetas. Sabemos exatamente onde ficava o Beit Hamikdash, embora tudo que restou dele seja o Kotel Hamaravi, um muro ocidental. O Kotel Hamaravi não é uma parede do Beit Hamikdash em si, mas parte de uma parede exterior que rodeava a colina sob o qual o Beit Hamikdash ficava. Também conhecemos a localização da Gruta de Marpelá, na cidade de Hebron, onde nossos patriarcas e matriarcas estão sepultados, assim como o local de enterro da nossa matriarca Rahel. Se você tivesse vivido na época de Guemará,
seria capaz de visitar lugares ainda mais históricos. Um deles era o local dos Bnei Israel atravessaram o Rio Jordão na época de Yehoshua. A pilha de pedra que Yehoshua ergueu lá foi um marco conhecido por centenas de anos. Indo mais atrás, na época do primeiro Beit HaMikdash, lá você seria capaz de ver muitos objetos importantes. E um deles era uma garrafa contendo o maná, ou má. Hashem disse a Moshe para colocar-lhe uma garrafa e guardá-lo no Kodesh, Hakadoshim, a sala mais sagrada do mexicano. Às vezes ele era retirado e mostrado aos israelitas para lembrar de como Hashem cuidou de nossos antepassados no deserto. Ver isso encorajava os israelitas a confiar em Hashem. O cajado de Aharon, no qual brotou amêndoas e flores que sempre se mantinham frescas, também foi mantido no Mishkan. E mais tarde, no Beit HaMikdash, ele serviu para lembrar aos israelitas que apenas a Shevet Levi, a tribo de Levi, foi escolhida para trabalhar no Mishkan. Outro objeto que ainda existia na época do primeiro Beit HaMikdash era uma certa caixa contendo alguns objetos de ouro. Você adivinhou? Era a caixa cheia de presentes que os Shiftim enviaram aos Bnei Israel. Porque era a caixa cheia de porque, né, era tão importante manter isso por muitos anos? Porque lembrava aos israelitas o retorno dos milagres do Arão subterrâneo, onde estão todos esses objetos agora. Eles foram escondidos em uma das câmaras subterrâneas do Beit HaMikdash, que o rei Salomão construiu. Logo antes da destruição do Beit HaMikdash, um rei judeu escondeu todos esses objetos importantes para que fossem salvos no futuro. O povo de Beit Shemesh é punido pelo desrespeito com Arão HaKodesh. Os príncipes Pelishtim, que acompanharam Arão a Eretz Israel, observaram os judeus oferecendo corbanote a Hashem. Então eles foram embora, eles voltaram para suas terras e também para os seus ídolos, embora tivessem acabado de testemunhar um maravilhoso milagre que provava claramente quem era o verdadeiro Deus. Ainda assim, eles voltaram a servir a Dagon e a outros ídolos. Depois que os Plishtim foram embora, Hashem enviou uma terrível praga sobre Bnei Israel. Os 70 Zequinim, os sábios da Torá, do Sanhedrin, do Supremo Tribunal Judaico, morreram. Também outros 50.000 judeus perderam a vida, muitos deles eram de Beit Shemesh. Porque esses israelitas mereceram uma punição tão dura. Hashem sempre espera um alto padrão dos líderes de Israel e dos tzadikim. Ele estava com raiva por terem permitido que o Arão ficasse 7 meses na terra dos Plishtim, sem fazer nada para recuperá-lo. Isso foi um Hilu Hashem. Além disso, quando o povo do Beit Shemesh se comportou de forma desrespeitosa em relação ao Aharon, os líderes foram os culpados. Era a responsabilidade deles ensinar aos judeus como se comportar na presença do Arão, o objeto mais sagrado do mexicano. Quando os Bnei Shemesh, por ser a cidade mais próxima dos Plishtim, o povo deveria ter sido o primeiro a tentar recuperar o Arão. Além disso, eles não honraram o Arão adequadamente quando ele voltou. E é por isso que a praga os cingiu com mais força. Todos os Bnei Israel estavam de luto por causa da praga. Eles perceberam que Hashem estava muito irado por toda a falta de respeito que eles tinham com coisas sagradas. O Arão é entregue aos cuidados de Avinadav. Embora o grande Misbah para oferecer corbanote estivesse estabelecido na cidade de Nove, outros objetos sagrados do Mishkan, né, e do Shulhan e a Menorá também estiveram lá. Deixa eu só dar uma parada aqui para a gente ler algumas observações antes de seguirmos aqui com essa primeira parte aqui do livro de Samuel, que a gente está lendo, e assim a gente fecha aqui o livro.
Esse o livro não, né? A primeira parte. Todas as histórias do Taná nos ensinam lições importantes. Pela história que aconteceu em Beit Shemesh, precisamos aprender a respeitar essa Torá de verdade. Às vezes, num Beit HaKnesset, sinagoga, durante a tefilá, ou enquanto a Torá está sendo linda, sentimos vontade de conversar. É tão difícil ficar quieto, ou até mesmo mexendo no WhatsApp, Facebook, tirar foto, sei lá, um monte de coisa, né? É tão difícil ficar quieto. Não percebemos que este é um pecado muito sério, não é? Ó, desonrando a Hashem. Falar durante a tefilá, ou durante a leitura da Torá, ou até a exposição de Torá, é desrespeitoso com as coisas sagradas, com o local sagrado onde a Shekhinah repousa. Nos anos de 1648 e 1649, milhares de judeus na Polônia foram assassinados por bandos de cossacos liderado por um líder revolucionário chamado Bogdan Chmielewski. Os líderes da Torá daquela geração explicaram que uma das razões pelas quais Hashem estava zangado com a nação de Israel era porque muitas pessoas falavam durante a tefilá. Uma bênção especial foi então adicionada à oração chamada Mishberá, recitada no Shabat. Que Hashem abençoe todo aquele que se abstém de falar durante a tefilá. A tenda de 9 é geralmente chamada de Mishkan, mas na verdade era apenas um misbeá central. Isso está no Sede Olam 13. A lei era que o Aron não precisava ficar lá. Se todos os objetos sagrados estavam naquela tenda, por que Bnei Israel não colocaram o Aron lá também? Isso não teria sido mais apropriado? Segundo uma explicação, os israelitas temiam que o Arão não estivesse seguro em um local público. Eles temiam que fosse roubado novamente pelo inimigo. Assim, preferiram colocá-lo em uma casa particular, onde o inimigo não descobriria facilmente. Isso é Meiri, Megilá 9a. Agora sim, o Arão é entregue aos cuidados de Avinadav. Embora o grande Misbeá, para oferecer Corbanot, estivesse estabelecido na cidade 9, os outros objetos sagrados mexicanos, como o Churran e a Menorá, também estivessem lá. Churran não é, a mesa, e o Menorá, vocês sabem o que é. Os judeus não levaram o Arão para 9. O povo de Beit Shemesh tinha medo de ter o Arão em seu meio. Eles tinham acabado de ser punidos com uma praga por comportar de forma desrespeitosa para com Arão. E disseram, Arão é tão sagrado que temos medo de mantê-lo. É tão sagrado que ele é. Mas, na verdade, era falta de respeito mesmo, né? Que até hoje, infelizmente, nos nossos dias, as pessoas acreditam um pouquinho, mas não acreditam com tudo. Não é? Aqui, porque podemos não lhe dar honra suficiente. Vamos encontrar um lugar para eles. Eles enviaram um mensageiro para Criat Yeraim, uma cidade situada na terra de Shevet e Rudá, ou seja, a tribo de Rudá, porque a palavra Shevet é, na verdade, tribo, anunciando aos Peshim, devolveram Arão de Hashem, por favor, deixe-nos ficar na sua cidade. O povo de Kiriat Yerim concordou, todos vieram dar boas-vindas ao Arão, quando ele foi trazido para a cidade. Eles pediram que Avinadav levasse, né? Eles pediram que Avinadav levasse o Arão para sua casa. Seu filho Elizar recebeu o trabalho de cuidar do Arão, que envolvia a limpeza da sala onde o Arão era mantido e garantia que as pessoas de fora tratassem esses objetos sagrados com devido respeito. O Arão permaneceu sob o cuidado de Avinadav pelos próximos 20 anos. Então, o rei Davi o levou a Jerusalém. Durante esse tempo, ninguém em Kiriat Yearim sofreu qualquer punição por Hashem, porque ninguém desrespeitou o Arão. Por outro lado, Hashem também não trouxe nenhuma bênção específica à casa de Avinadav por cuidar do Arão, já que ele não honrou o Arão tanto quanto deveria. Baruch Hashem. A gente termina a primeira parte da história do livro de Samuel.